Olá, somos residentes do Programa de Residência de Vigilância e Saúde da Universidade de Brasília e apresentaremos o CITREP da Semana Epidemiológica 10, que corresponde aos dias 2 de março a 8 de março de 2025. Nesse CITREP falaremos sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Gripal, arboviroses, influenza aviária, mpox, alerta meteorológico e sarampo. Sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave no Brasil, o nível de atividades nas últimas 2 semanas foi de risco nos estados do Amapá, Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Sergipe. Nenhum estado apresenta alto risco. Já sobre a tendência de aumentos ao longo prazo, todos os estados apresentam probabilidade de crescimento superior a 95%, exceto os estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados mais de 16 mil casos de SRAG. Alta de casos de SRAG em vários estados na região norte, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, centro-oeste, os estados de Goiás e Distrito Federal, e no nordeste, o estado de Sergipe, principalmente pelo aumento de casos entre crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Em relação à incidência de síndrome respiratória aguda grave no Distrito Federal, o nível está alto. A categoria é superior em relação à semana epidemiológica anterior, em que estava moderado. A quantidade de atendimentos por síndrome gripal nas unidades de saúde de 2025 tem aumentado, entretanto, é menor quando comparado ao ano de 2024. Sobre o Covid-19, as unidades federativas com maiores taxas de incidência, variando de 8 a 73 casos por 100 habitantes, foram Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso e Tocantins. Já as maiores taxas de mortalidade, variando de 0,05% a 0,23%, foram Amapá, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Sobre a influenza aviária de alta patogenicidade, os Estados Unidos permanecem com 17 estados em rebanhos afetados. Estes rebanhos domésticos incluem o gado leiteiro, a alpaca e suínos. Em relação ao surto de aves, todos os 50 estados do país notificaram casos. O total de rebanhos afetados são 980, o que representa um aumento de 0,2% em relação à semana epidemiológica anterior. O estado da Califórnia continua sendo o estado com maior quantidade de casos, totalizando 749, com aumento de um caso em relação à semana passada. Seguido de Colorado, que não relataram casos novos desde agosto de 2024, e a Idaho, que relatou um caso recente em fevereiro deste ano. Em relação aos meses, outubro, novembro e dezembro de 2024 foram os meses com a maior quantidade de casos da doença em rebanhos domésticos. Em 2025, teve a expressiva queda no número de casos. No mês atual, de março, houve apenas um caso notificado até o momento. Sobre os casos de influenza aviária em humanos, os estados com a maior quantidade de casos foram a Califórnia e Washington, com mais de 10 casos. Na semana epidemiológica 8, foram registrados casos em Wisconsin e Ohio. O Colorado é o terceiro estado com maior quantidade de casos, totalizando 10. Dos casos confirmados em todo o país, 41 tiveram contato com gado leiteiro, 24 com granja ou descarte de materiais provenientes de aves. 2 casos foram exposição a outros animais e 3 não possuem identificação da fonte. Sobre a presença do vírus em águas residuais, houveram atualizações no período de 23 de fevereiro a 1º de março. Foram detectados os vírus H5 em águas residuais em 8 locais. Houve uma diminuição em relação à semana anterior, que foram de 12 locais. O vírus foi encontrado em amostras de 4 estados, são eles Califórnia, Nova Jersey, Nevada e Massachusetts. Sobre a influenza aviária no Brasil, desde fevereiro de 2024 até o presente momento, foram realizadas 1.126 investigações, foram coletadas 303 amostras e 13 focos foram positivos, todos de aves silvestres. Na semana epidemiológica 10, foram realizadas 6 investigações, 4 coletas de amostras e há 3 investigações em andamento, e até o momento não tem casos positivos notificados. Até então não houveram focos positivos no ano de 2025. Em 2024, a localização dos focos positivos foram no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. E até o momento estão em andamento um caso no Rio Grande do Sul e 2 casos no Rio de Janeiro. Foi reportado pela Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar 2 casos em gatos domésticos na Bélgica de influenza aviária de alta patogenicidade.
Seus primeiros casos em gatos no país. Os animais eram de um criador de aves e foi detectado em uma fazenda em St. Giles Was. A possível fonte de infecção foi por comerem ovos infectados ou beberem água contaminada. Os animais foram sacrificados por apresentarem sintomas graves da doença. Medidas de proteção foram adotadas para a contenção da disseminação, realizada uma zona de proteção de 3 km, estabelecida em todas as aves presentes foram eliminadas, cerca de 150 mil aves. Todos os avicultores e indivíduos dentro de 10 km da fazenda avícola afetada em St. Giles Was deveriam proteger suas aves. Com relação à situação da influenza aviária, representa um grande risco para as aves ao ar livre e já foi identificado em outros mamíferos, como raposas selvagens, doninhas selvagens e furões domésticos. Sobre os casos de dengue no Brasil, até a semana epidemiológica 9, a incidência dos casos do ano de 2025 é de 3 vezes menor que a incidência de dengue no ano de 2024. Durante o mesmo período de tempo, em 2024, as regiões do Centro-Oeste e Sudeste foram mais afetados, principalmente o Distrito Federal, que apresentou coeficiente de incidência de 5.316 casos, enquanto em 2025 o coeficiente é de 143 casos por 100 mil habitantes. Em relação aos estados mais afetados são o Acre, com a incidência de 760 casos por 100 mil habitantes, em seguida São Paulo, com 633, e Mato Grosso, com 470 casos por 100 mil habitantes. Ao observar o histograma, os casos de dengue de 2025 são inferiores a 2024. No entanto, desde o fim da epidemia de 2024, os casos têm aumentado gradualmente. O mês de março apresentou uma diminuição, pois a atualização dos dados foram feitas até o dia 1º de março. Em relação aos óbitos causados pela dengue, São Paulo registrou a maior quantidade de óbitos em 2025, totalizando 176 no estado, com aumento de 18% em relação à semana epidemiológica anterior, com praticamente a mesma quantidade de óbitos no mesmo período do ano. Assim, é necessário maiores atenções ao estado. A quantidade de óbitos total no país é de 80% menor que a quantidade de óbitos em janeiro de 2024, que chegou a 1.236 óbitos. Mas em relação à semana anterior, o número de óbitos de dengue de 2025 aumentou 23%, de 191 óbitos para 235. Sobre a chikungunya no Brasil, os estados com maior coeficiente de incidência de 2025 são Mato Grosso, com 495 casos por 100 mil habitantes, superior à incidência do ano passado, Mato Grosso do Sul, com 86, e Acre, com 29 casos por 100 mil habitantes. E em seguida, Minas Gerais, com 22 casos. A incidência de 2025 estão similares à de 2024, afetando os mesmos estados, como Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Sobre o aeroporto no Brasil, os dados não foram atualizados, mas até o presente momento, a quantidade de casos confirmados são de 5.514, o qual representa um aumento de 13% em relação à semana epidemiológica anterior. Os estados com maior quantidade de registros são Espírito Santo, com 4.643, Rio de Janeiro, com 485 e Paraíba, com 287 casos. O Amapá iniciou o registro de casos em 2025, sendo os primeiros 20 casos na semana epidemiológica 4, que até então não tinha sido informado. Como é considerado o estado amazônico, a doença endêmica na região. Vale ressaltar que no ano de 2024, o Espírito Santo notificou um total de 5.861 casos, e a quantidade de casos até a semana epidemiológica 7 já representa 79% deste valor. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, comentou o número expressivo do Estado no cenário nacional e avaliou que o Espírito Santo possui uma gestão que favorece a confirmação de casos, devido à grande realização de testagem, extensão territorial pequena e facilidade geográfica. No gráfico que compara o número de exames detectáveis para a febre europost dos anos de 2024 e 2025, é perceptível que o número de notificações da doença apresentaram uma tendência de aumento desde a semana epidemiológica 41 de 2024 e continua alta em 2025. Vale ressaltar que a semana epidemiológica 51 apresentou uma queda devido ao período do Ano Novo. Em 2025, a semana epidemiológica 3 apresentou um leve aumento, enquanto as semanas epidemiológicas 6 e 7 estão inferior devido ao atraso das notificações, e os casos de 2025 são superiores aos de 2024. Em relação à situação de Mpox na África, houve uma diminuição de casos confirmados, devido à diminuição da quantidade de confirmados na República Democrática do Congo.
Essa diminuição pode ser devida às correções para diagnósticos diferenciais ou mesmo questões laboratoriais. De 2024 a 2 de março de 2025, continua com a mesma quantidade de países que comunicaram a doença, que são 22, e a mesma quantidade de óbitos, 81 óbitos. A quantidade total de casos atualmente é de 21.168, e os países com a maior quantidade de casos confirmados em 2024 foram a República Democrática do Congo, com 13.371 casos, Burundi, com 3.586 casos, e Uganda, com 3.391 casos. No Brasil, foi identificado o caso de clado 1B em uma mulher de 29 anos que teve contato com um familiar que esteve na República Democrática do Congo. Essa cepa ainda não tinha sido identificada no Brasil. O início de sintomas do caso foi no dia 16 de fevereiro e atualmente ela está internada em isolamento para a melhora do quadro clínico. Não foram identificados casos secundários. Sobre a situação do sarampo nos Estados Unidos, no dia 6 de março de 2025 foram relatados um total de 222 casos. Estes estão distribuídos em 12 estados, sendo o Texas detentor da maior parte dos casos, cerca de 198. Houveram 3 surtos relatados em 2025, além do registro de 2 óbitos, sendo que um óbito por sarampo foi confirmado e outro óbito está sob investigação. Seguindo no sarampo, no Brasil, foi registrado no primeiro caso de sarampo de 2025, mais precisamente no município de Itaboraí, que fica localizado no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um menino de 6 anos que teve início dos sintomas em outubro de 2024 e confirmação de 20 de fevereiro de 2025. Este paciente havia o histórico de 2 doses de tríplice viral, sem contato com outros casos ou viagem. Não foi identificado a fonte da identificação. Foi realizado o bloqueio vacinal e medida de controle pertinentes pela Secretaria de Saúde Municipal. Sobre o alerta meteorológico, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu um alerta sobre a previsão de chuvas intensas e ondas de calor em diversas regiões do Brasil nos próximos dias. Diante desse cenário, é fundamental que a população esteja atenta aos riscos e tome as devidas precauções para minimizar possíveis impactos. Segundo o INMET, algumas áreas do país apresentaram diferentes níveis de risco em relação às chuvas, sendo classificadas nas categorias de perigo potencial, perigo e grande perigo. Os estados que possuem áreas classificadas como perigo potencial, onde há previsão de chuvas consideráveis com possibilidade de transtornos pontuais, estão localizados principalmente na região norte. Já os estados com áreas enquadradas com nível perigo, onde as chuvas podem ser mais intensas e persistentes, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra são Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e Maranhão. As chuvas intensas podem trazer diversos impactos negativos para a saúde, sendo importante estar atento aos principais riscos associados a esses eventos. As doenças infecciosas, como leptospirose, hepatites A e E e diarreias, podem ser transmitidas pelo contato com água contaminada. Doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya, uma vez que o acúmulo de água parada favorece a proliferação dos vetores. Traumatismos e ferimentos causados por deslizamento de terra, enchentes e desabamentos. Problemas de saúde mental devido ao estresse e aos impactos emocionais provocados por eventos climáticos extremos. Acidentes com animais peçonhentos que podem ser deslocados em seus habitats naturais devido às enchentes, aumentando o risco de contato com humanos. As temperaturas elevadas também representam uma ameaça à saúde, especialmente para grupos vulneráveis. Entre os principais riscos estão desidratação, causada pela exposição prolongada ao calor, levando à perda excessiva de líquidos e eletrólitos. Se não tratada, pode evoluir para condições mais graves. Insolação e golpe de calor, que ocorre quando o corpo não consegue regular essa temperatura interna. Esses quadros podem provocar sintomas como confusão mental, convulsões e perda de consciência, podendo ser fatais se não forem tratados rapidamente. Agravamento de doenças crônicas, especialmente em pacientes com condições cardíacas e respiratórias, que são mais sensíveis às variações extremas de temperatura. Problemas de saúde mental, pois a exposição prolongada ao calor extremo pode agravar transtornos psicológicos e afetar o bem-estar da população. A previsão do tempo no Distrito Federal é de poucas nuvens com ventos de intensidade fraco a moderado, com mínimas de 18 graus e máxima de 30. A umidade relativa do ar ficará entre 40% a 80%.
E esse foi o CITREP da Semana Epidemiológica 10. Muito obrigado pela atenção e fique atento para as próximas semanas. Os CITREP foram realizados por Bianca Fragoso, José Santos, Luísa Dorsch, Luísa Souza e como revisor Jonas Lotufo Brant.